E aí, pessoal, a gente chega numa empresa, a empresa dedicada vem lá, vai te atender, demonstra pra você tudo que a empresa faz e tem um velho ranzinza. Que nem esse daí. Que nem esse aqui. Exemplo que prático. reclama de tudo. Exemplo prático que aconteceu hoje. Hoje, não, vou logo dizer exemplo prático de hoje. Não, mas primeiro tu tem que falar como transformar um velho que é um Rottweiler em um Poodle. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso daí. Mas não em Poodle, não. Acaba com essa história de Poodle. Lá é um pitch, é um pitch. Lá, o pitch vai, o pitch vai. O que aconteceu hoje na tua vida que o senhor já mordeu? Entende, né, Jeane? Entendo bem sobre pitch. E aí, assim, ontem contratamos uma personal, eu e minha esposa, e ela veio trabalhar com a gente, e ela no primeiro dia, cara, foi excepcional, mostrou direitinho o exercício, como foi aquela coisa de olha, show de bola. Hoje ela não estava mais com o personal nossa, ela estava no atendimento, que era um atendimento de uma aula funcional. Só que como era a minha primeira vez, eu me senti altamente perdido, porque ela mandava o exercício com os nomes que eu não sei o que é, e ela mandava o exercício. Sem exemplo. Só vai. E aí eu tive que começar a prestar atenção nas pessoas. Quando ela veio perguntar pra mim, e aí, como é que tá? Eu digo, tá péssimo. Tá péssimo, não foi atendido correto, eu achei que você deveria sentar do meu lado, explicar como é que era o exercício, falar como as coisas funcionam, e todo mundo me olhando. E eu disse assim, pega na mão do idoso. Pega na mão do idoso. É mais ou menos isso, gente. Mas é tratar o cliente. Exercício, né? Sabe explicar. E ela, na hora, virou e disse assim, não, peraí, você tem toda a razão, vamos aqui. Aqui, foi explicando e foi fazendo, foi outra coisa, porque às vezes a pessoa tá no seu operante, e aí a gente entende muito da questão do operante de cada um da empresa. Você tá naquele girado. Por isso que você precisa de uma empresa de consultoria, que é o cara que vai estar olhando de fora, porque tu tá dentro do processo. E às vezes tu tá tratando mal o cliente sem nem entender que tu tá tratando mal o cliente. O problema vira paisagem, né? Obrigado. O problema já virou algo cotidiano. Então, para que a gente possa trabalhar esse processo, você tem que ter algo de fora. E aí o João aplica muito bem com o Gabriel numa empresa que é o cliente espião, ou o cliente oculto, como alguns gostam de chamar, que ele vai na empresa lá e faz todo o processo de avaliação para poder a gente saber o que tem que fazer e o que não tem. Até com aí câmera joga no escondida ele colo vai. da Jeane, para a Jeane poder desenvolver todo o planejamento como tem que ser feito, poder treinar esse pessoal. Então, a nossa preocupação hoje com uma empresa é justamente entender, afinal, aonde estão os gargalos do atendimento. E esse gargalo faz diferença. Faz. E assim, é interessante porque a gente sempre bate na jornada. Então, como a gente precisa... como é que o senhor começou o bloco aí? A frase? Como lidar com clientes difíceis. Então, como a gente lidar com clientes difíceis? A gente estabelece toda a minha jornada dentro da minha empresa, desde quando o cliente entra na porta até quando ele sai, e a gente se prepara para possíveis problemas. Então, a gente vai identificar, a gente tem que se antecipar, gente. Porque a gente não pode sentar em cima do problema, a gente tem que se antecipar ao problema. E preparado para qualquer adversidade. Então, assim... Porque pode aparecer muitas coisas diferentes, mas né? injeção, tu tem que estar pronto. Mas tem que estar pronto. Mas assim, a gente identificando a jornada, a gente pode identificar alguns possíveis, porque aí o funcionário ele já tem um script, ele já tem um treinamento naquele tipo de situação. Isso não quer dizer, né, Pedro, que essa jornada vai ser engessada a vida inteira. Não, ela pode ser mudada de tempos em tempos, até porque tudo muda, a tecnologia muda, né, as novidades vão chegando, então você pode fazer alterações de tempos em tempos. Eu vou te dar um exemplo de problemas que foram mapeados e até dar uma certa autonomia pro cara ali, pra ele não ter que chamar o gerente. Então, o atendente ele tem uma certa autonomia para fazer algumas coisas, porque esses problemas foram mapeados. Eu fui com minha mãe na Fribal, ela adora Fribal. Ela simplesmente tava com um negócio lá na mão dela, acho que era um negócio de biscoito, caiu no chão e se espedaçou todinho. A moça foi lá, uma atendente, senhora, tá tudo bem? Fique calma. Vou pegar outro produto pra senhora, sem custo nenhum. Olha que diferença. Então, são algumas situações ali que eles mapearam isso antes, né? Uma forma de brainstorm, uma forma de análise de processo. Isso. Alguns problemas, antes disso acontecer, eles se anteciparam e deram autonomia para o atendente. Não ter que chamar o gerente. O gerente está com 1000 coisas na cabeça, mas aquele script ali é padronizado e ele solucionou o problema. É isso que eu falo quando a gente fala de jornada, né? É importante também deixar uma deixa sobre
o tratamento, né, da reclamação, porque cliente chega, um cliente difícil chega, faz um escândalo, reclama sobre algum tipo de produto ou serviço que ele não gostou, então trate esse problema, tenha essa jornada de como tratar esse problema. O script, e outra coisa, gente, sempre retorno para o cliente, sabe? Dê um prazo correto para o cliente, porque se você tem 5 dias para resolver um problema para o cliente, dê um prazo a mais. Porque se você ligar para esse cliente antes, ele vai dizer, poxa, se preocupou comigo. Expectativa, né? Se preocupou comigo. Eles foram bem, Quebra né? expectativa para o lado bom. Exatamente, pro lado bom, claro. Tudo bem que a primeira experiência foi ruim, mas ele tá pensando, ele sente o quê? Que você tá se preocupando com ele. Ele vai se sentir importante. Tá entregando coisa de graça aí, Jane. Exatamente. Estratégia de graça aí. Não, mas aqui é uma dica, né? Então esse passo a passo, é a jornada. Então é importante esse tratamento, tá? Do começo ao fim. Sim. O cliente se sentir bem. E outra coisa, muitas empresas já ganharam muitos clientes difíceis porque você teve um bom tratamento com o problema dele. Fala a história lá do hambúrguer. Não bate de frente, cara. Se você bater de frente com o cliente, o cara quer desabafar às vezes. O cara tá puto com aquele problema que você causou. E às vezes nem com aquele problema. O cara já vem puto. O cara vem de uma DR com a mulher dele. O cara veio de um dia que a mulher dormiu de calça molhada. Sabe? A coisa não teve. O cara já chegou puto e quer desabafar com alguém. E aí então, uma coisinha daquela faísca que o cara te morde, um negócio que é fácil de resolver. E às vezes assim, o outro lado tem que estar preparado porque sabe que isso vai acontecer. A qualquer hora. Pode chegar o cara mais simpático do mundo e o mais educado, como pode chegar o cara mais mala e o cara veio com um monte de problema. Eu vou dar um exemplo aqui, de um atendimento que foi péssimo, que quando estou chateada, eu não faço escândalo, claro, né? Mas eu não faço. Então eu fui para uma clínica consultar com um médico, né? E o médico marcou 10 horas da manhã e eu, claro, chego bem antes, né? Como sempre eu costumo chegar. E o médico não chegou no horário. Até aí tudo bem. O que eu acho, gente, um absurdo é nós normalizarmos atrasar médicos atrasados. Gente, a gente não pode normalizar isso, tá? Como muitas clínicas já estão trabalhando com horário marcado e os médicos estão atendendo em horário marcado. Eu tive pega numa clínica aqui por causa disso, de horário, que queriam botar pra fora. Então, o que aconteceu? Meia hora depois, eu fui lá perguntar pra atendente o que tinha acontecido, se o médico ia demorar. Ela, eu não sei, ele não mandou, a gente tá tentando falar com ele, não consegue. É sempre essa Mas a gente vai tentar entrar em contato e a gente fala pra senhora. Eu fiquei esperando 50 minutos, eles não me deram notícia. Nossa. Eu fui lá novamente, perguntei novamente. Não estamos conseguindo falar com ele. Eu falei, olha, cadê a gerente? Chama a gerente que eu quero conversar com ela, porque isso não tá correto. Se ele marcou 10 horas, por que até agora já vai dar 11, esse cara não chega, o médico não chega e não dá uma satisfação pro cliente? Isso é um absurdo. Eu quero falar com a gerente. Não deixaram eu falar com a gerente. Eu falei, vou ficar esperando aqui você falar com ele. Você tem o WhatsApp dele? Ela falou que não tinha no começo, depois ela falou que tinha. Eu falei, pois eu quero agora saber sobre ele. Ela entrou em contato com ele. Ele tá respondendo aqui. Dona Jane, ele vai demorar 10 minutos. Eu falei, vou esperar 10 minutos, se não chegar eu vou embora. Não chegou, voltei lá, peguei meu dinheiro de volta, porque eu tinha pago a consulta particular, e era particular. Peguei de volta, quer dizer, a experiência foi péssima. O que eu fiz? Fui em outra clínica, paguei muito mais caro, mas o cara atende no horário marcado. Dona Jane, o horário é tal, só chega 20 minutos antes. Gente, o cara chegou até mais cedo, me atendeu de prontidão, quer dizer... Cheguei lá, até postei, tinha até piano. Nossa, que gostoso. Lá, no ambiente. Quer dizer, um ambiente totalmente diferente. É processo e método, né? Então, cara, me ganhou. O cara me atendeu na hora. A gente paga mais caro? Às vezes a gente paga mais caro para ser bom atendido. Isso aí não tem como, tá? Então, se você vai ter um cafezinho expresso muito gostoso que tem lá, valor um piano, então você acaba pagando para ser. E é uma briga que eu tenho em todos os lugares, é isso. Não precisa se pagar caro para ter um resultado. Às vezes você acaba pagando mais caro, como foi o caso do Gianni, porque assim, o cara se preocupou em fazer uma infraestrutura para que aquilo acontecesse correto, com os prazos certos, e ele viu no mercado que, como ninguém faz, ele resolveu cobrar mais caro por esse prazo, por ser tudo correto. É isso mesmo. Então,
O correto hoje, ele é caro. Que as pessoas estão colocando no mercado. E tá errado isso. Eu tenho que fazer o meu correto. Eu não fui contratado por um trabalho X, eu tenho que fazer o trabalho X correto. Quer ver uma coisa que me surpreendeu, que eu fiquei de queixo caído? Foi com o pessoal que faz esse podcast aqui. Os caras simplesmente mandaram uma foto pra mim, meia hora antes de começar a nossa gravação, no primeiro que a gente fez. E os caras já colocaram a iluminação da cor da nossa logo. Sabe, foi algo a mais que os caras fizeram. Então, eu que me chateei na primeira vez que vim aqui, porque como não tem no Insta deles dizendo que é só com hora marcada pra vir aqui, eu vim direto e bati na porta, e bati na porta, e bati na porta, e mandei mensagem, eu digo, ei, tô na porta, não tem ninguém. Aí o cara, não, doutor, a gente só atende com hora marcada e tal. Eu digo, mas então comunica no site, comunica no Instagram, comunica no sei o quê, sabe? Mas os caras me surpreenderam. Então, quer dizer, você no começo teve uma má impressão, Tive. Né, de como se comunicar com eles, mas eles tiveram o trabalho de fazer a coisa diferente e absorver e levaram com uma ideia que nova. Que é o foco de hoje, João, saber lidar com cliente chato, que não é à toa que foi que começou e os caras fizeram isso de uma forma magnífica. E é o que o João perguntou, como é que transformar um pitbull no pinch, né? É sabendo tratar o cliente. Primeira coisa que eles comunicaram pra mim no Insta foi pedir desculpa. E quando eu comuniquei o erro deles, a pessoa também dizia assim, eu tô errado, mas eu sustento o meu erro, eu vou brigar pelo meu erro. Sabe? Para, gente, tá errado, acabou e pronto. É isso mesmo. Primeira coisa que ele falou, olha, desculpe, a gente vai verificar isso sim, pode ficar tranquilo. E cara, no próxima vez que eu marquei, eles já estavam aqui, abriram a porta pra mim, me atenderam muito bem, apresentaram o local, apresentaram a infraestrutura toda. Show de bola, não é toda que a gente contratou. E outra coisa. Porque eu achei o atendimento excelente deles. Viu que tudo esbarra na jornada? Esbarra na jornada. Olha, o início da jornada do cliente, bem aí, ó, aprendizado. O cliente tem que ser o mais claro possível. Tem um livro que chama Não Me Faça Pensar. Tu não pode fazer o cliente pensar. Tem que estar explícito. Tem que estar lá na bio lá do Instagram, horário de funcionamento, como vocês trabalham, para evitar esse tipo site. De mal entendido. Tá? E volta até para outro bate-papo que a gente teve sobre multicanais. Em todos os canais a comunicação tem que ser condizente, tem que falar as mesmas coisas, da mesma forma, para que não haja problema depois. Porque isso gera problema, gera cliente chato. Gera. E é um cara que, como eu lido com isso o tempo todo, eu tô o tempo todo observando tudo e todos. Então não dá para dizer para uma pessoa que ela é assim só no trabalho dela e não é em casa. Não, eu sou em casa, estou no trabalho, sou com os filhos, sou com todo mundo. Sabe? Então assim, o tempo todo você tem que estar pegando no pé das pessoas para que elas façam pelo menos o básico do que foi o combinado. Então, fala. Não, pode falar. Então é que nem o João hoje, que eu marquei com ele que eu de buscar e ele atrasou 4 minutos. Eu já tava querendo morder ele lá na porta. Quase que ele vinha andando. Quase que ele vinha. Ainda bem que é perto. Então assim, eu acredito que se você se prontifica a fazer algo com resultado e com exatidão, faça. Não diga uma coisa e faça outra, porque aí, amigo, vai com certeza dar problema. Agora, e isso é fundamental. A gente volta para aquele ponto, né? Tem que estar preparado e treinado para enfrentar também situações adversas como essa, né? Clientes difíceis. Então e se tu já sabe que o cliente é difícil, pelo amor de Deus, não dá corda, sabe? Não bate de frente. Escute o cliente, né? Mas também não vamos levar em consideração aquela máxima que todo mundo fala, o cliente tem sempre razão. Não, sempre tem razão. Gente, vamos esquecer isso, né? Por favor, esqueçam isso. Então, né? Até que ponto, né? Então a dica... Até um certo ponto é razão, passou disso aí, meu amigo, o cara só queria te ofender mesmo, que a gente já viu isso acontecendo muito. Então a dica que eu deixo aqui, né, é de como transformar o cliente pitbull no cliente poodle. Esteja preparado e entenda a jornada. Isso. Entenda quais são os possíveis problemas que a gente pode encontrar nessa jornada e plano de ações para esses problemas. Esteja pronto para cada objeção que o cliente pode trazer. E outra, gente, escute o feedback dos clientes. Eu tenho certeza que vocês escutaram o feedback do Silvio e vocês já se prepararam para essa... aliás, já corrigiram esse ponto esse ponto de mal entendido na jornada de vocês. E transformaram, né? Já, com certeza. Transformaram logo no dia que eles mandaram a foto. Aí disseram, cara, os caras realmente estão fazendo bem feito. Parabéns. Precisando... Tá com um cliente difícil, enchendo o teu saco,
Chama a gente que a gente sabe como lidar. Chama a gente que aqui a gente é domador de pitbull, papai.